Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem meia atacante argentino que tem negociações para se tornar novo reforço do Vasco. Estamos falando de Benjamin Garré, 24 anos de idade, está jogando no futebol da Rússia e quem sabe pode ser mais um atleta cruz-maltino. No vídeo de hoje, pessoal, vamos ver um monte de coisas sobre o jogador. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB5X, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Benjamin Garré na atual temporada europeia, temporada 24-25. Lembrando, mais uma vez que ele tem 24 anos de idade, 1,72 m, está jogando pelo Krylia Sovetov, equipe da primeira divisão do futebol russo. Vamos lá. 16 jogos, 11 como titular, 1 gol marcado, nenhuma assistência, 7 passes para finalização, 14 arremates com 21% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 11,5 vezes a cada 90 minutos, retomou a posse de bola em média 6,5 vezes a cada 90 minutos, acertou 80% dos passes que tentou, tomou 2 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez do Garré na atual temporada. Galera Cruz-Maltina, conta pra mim nos comentários do vídeo o que você achou com desse quadrinho, desculpe, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele, o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Vasco da Gama, você encontra com desconto. Show? Vamos seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento do Benjamin Garré, que não é assim tão positivo, né, pessoal? Ele até viveu uma boa fase na temporada 23-24, se a gente considerar o que vem sendo a sua carreira, mas especificamente no ano mesmo de 2024, que engloba um pedaço da temporada 24-25, evidentemente ele não conseguiu performar também. Se vocês forem olhar, por exemplo, todos os gols que ele fez no ano de 2024 foram de pênalti, tá bom? Então não marcou nenhuma vez um gol de bola rolando. Ele não foi um titular absoluto, ele completou os 90 minutos pouquíssimas vezes na atual temporada, então assim, ele não vai chegar em grande fase para reforçar o Vasco, que é uma pena, né? Porque é um jogador que chegou a fazer a categoria de base, inclusive do Manchester City, tinha muita expectativa em torno do seu nome, mas ele ainda não conseguiu confirmar isso, tá bom? E na parte clínica, pessoal, parte médica, será que pode ser uma explicação para ele não ter jogado tanto no ano de 2024? Bora responder essa pergunta, pessoal, com o histórico de lesões do Benjamin Garré ao longo da sua carreira. E eu acho que ajuda um pouco, sim, a entender essa carreira um tanto quanto errática do jogador, né? Quando ele começava a sua trajetória como profissional, lá em 2018, 2020, principalmente, teve 2 lesões graves no joelho, né? 98 dias fora em 2018 e 217 dias fora em 2020, pessoal. Que óbvio, impacta o ano de 2020, mas também impacta o ano de 2021 da carreira do jogador. Aí, em 2022, ele praticamente não se machuca. 2023, um probleminha no tornozelo, 32 dias fora. E agora, em 2024, voltou a se machucar. 3 lesões diferentes, uma no joelho, outra no tornozelo e outra na coxa. Todas elas somadas, 104 dias fora por conta de lesão. Se a gente ainda considerar que o período de janeiro não tem futebol na Rússia, né? Por conta do inverno. Então, assim, foram alguns meses, mais as férias do meio do ano, alguns meses aí sem jogar em 2024. Por isso que seu rendimento no ano mesmo de 24 não foi assim tão animador. Vale a pena ficar atento à parte física do atleta, beleza? E quando a gente fala, pessoal, de características, função, posicionamento dentro de campo, o que mais dá para falar sobre o jovem argentino? Bora seguir o nosso papo com o mapa de movimentação, o mapa de calor do Garré, na atual temporada europeia. E o Benjamin Garré, pessoal, é aquele meio atacante clássico, tá bom? É um jogador canhoto que gosta de jogar com o pé trocado, ou seja, vindo da direita para dentro, beleza? Mas ele não é um jogador que fica restrito só ao lado do campo. Claro, a maioria dos seus movimentos acabam sendo mais próximos da linha lateral, puxando para a zona central, mas é um jogador que tem uma certa facilidade quando aparece, principalmente na zona central do campo, tá bom? É um jogador
que não é lento, mas ele não é um velocista, tá bom? Aquele famoso jogador que gosta de ter a bola próxima ao pé, tá bom? De usar dribles curtos, principalmente. É um cara que busca muito a finalização de média a longa distância, um jogador que tem até uma certa facilidade em fazer associações, né? Tocar, por exemplo, num cara que está fazendo pivô, se deslocar e receber mais à frente para buscar uma finalização, ou então um passe em profundidade. Inclusive, é um jogador que tenta servir bastante seus companheiros, não é um cara que só finaliza, só dribla, é um cara que cria chances de gol também. Então, é aquele famoso atleta que no espaço curto costuma se virar bem, é um cara que não precisa de campo para correr, nem é, inclusive, a sua característica. Essa é um cara mais de espaços de técnica do que espaços de força, um cara que consegue pensar bem o jogo. Quando ele está em boa fase, é um cara que até finaliza bem, não vem conseguindo fazer isso, mas se pegar, por exemplo, o ano de 2023, que foi uma boa temporada, ele marcou alguns belos gols, finalizando de média distância. Então é um cara para fazer um jogo mais técnico, de meio atacante, não necessariamente só de correria, drible, sem nenhum tipo de pensamento mais criativo no jogo, tá bom? Já deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E se você quiser me dar ainda mais moral, se cadastre na Bet Nacional através do nosso cupom FB Sem Clichê, então com o link que está na descrição do vídeo. Lembrando, pessoal, os depósitos na Bet Nacional são a partir de R$1. Então, sempre com responsabilidade. Se você for maior de 18 anos, coloca pouquinho. Você não tem ideia de como ajuda o meu trabalho, mesmo que você coloque R$1 lá na Bet Nacional, tá bom? Vamos seguir com o jogador, pessoal, ver como é que foram suas outras temporadas? Bora conversar. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Benjamin Garré como profissional. 2021 pelo Racing, 16 jogos, 4 como titular, 2 gols e nenhuma assistência. Temporada de 2022 ele começa pelo Racing, vai para o Huracan, que ele conseguiu ter momentos razoáveis também. 33 jogos, 27 como titular, 5 gols e 2 assistências. Vai para a Europa, joga a temporada 22-23 pelo Kyria Sovetov, 17 jogos, 15 como titular, 3 gols e 1 assistência. Aí vem a temporada 23-24, que especialmente dentro do ano de 2023 ainda, ele conseguiu ir bem, 25 jogos, 20 como titular, 9 gols e 3 assistências. Não teve tanta minutagem assim, né, tantos jogos em volume. Tudo bem que as equipes russas só têm feito o campeonato local, né, não estão jogando nada além disso, mas ele conseguiu ter 12 participações em 25 jogos, foi assim um bom desempenho quando conseguiu jogar. Mas, por enquanto, pessoal, o Benjamin Garré é mais um projeto de jogador de alto nível do que realmente um cara que efetivou isso, né? Um cara que fez base no Manchester City, mas como profissional ainda não conseguiu ter, assim, grandes momentos por camisas importantes do futebol europeu e também sul-americano, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação? Benjamin Garré chegando para reforçar o Vasco. Bem, galera, não é uma contratação que me empolga nesse primeiro momento, como eu acabei de falar, um jogador que você vê muitos recursos técnicos, muito potencial para ajudar o Vasco da Gama, mas é um jogador ainda muito inconstante, um cara que sofre um pouco fisicamente, talvez tenha um pouco de dificuldade de pegar o ritmo físico intenso do nosso futebol. Entretanto, pessoal, pelo menos no dia que eu estou gravando o vídeo, hoje é dia 7 de fevereiro de 2025, o Vasco vive uma total ausência de atletas que possam jogar nessa região do campo que o Benjamin Garré vai ocupar. Eu acho que com a conclusão da janela, é bem provável que ele seja talvez uma peça de elenco nesse Vasco da Gama, por mais que no momento que eu estou gravando o vídeo ele vai acabar sendo titular, porque não tem jogador para atuar nessa função. Então, por mais que não seja um atleta que me empolgue muito nesse momento, eu consigo ver ele como uma aposta razoável para uma composição de elenco. É um cara que, por mais que não tenha mostrado ainda, ele tem potencial para, num médio e longo prazo, caso se adapte ao nosso futebol, poder ajudar, porque tecnicamente é um cara que tem recursos sim, só precisa ser um pouco mais regular, um pouco mais constante na carreira. Então, por mais que não me empolgue, para ser uma peça de elenco, eu acho que nesse momento que ele está sendo contratado, pelo menos que é o momento que eu recebi a informação e estou gravando o vídeo, eu acho que ele tem potencial para ajudar, até uma aposta razoável, dado todo o contexto, mas uma aposta que provavelmente vai ser mais para compor o grupo do Vasco do que para ser um cara que chegue para ser protagonista, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!